palavra de Deus, ela se renova Cada manhã. cada manhã. Amém. Então isso quer dizer que a palavra de Deus, ela todos os dias, ela é nova para a nossa vida. Amém. E é por isso que, por mais que a gente lê, a gente não deixa de ler. Porque Deus, ele sempre vai falar de uma forma diferente, de uma maneira diferente conosco, através daquele mesmo texto. Eu não vou pregar o mesmo sermão. O Espírito Santo colocou no meu coração de que se não fosse aquele sermão, tinha que pregar outro. Amém. Então não era a primeira. O sermão que eu trouxe hoje se encontra em Mateus capítulo 13. Eu vou convidar a igreja que abra a palavra de Deus nesse texto. Mateus capítulo 13, vamos ler ali a parábola do semeador. Só vamos ler a parábola, a explicação. A gente não vai ler. A gente vai fazer uma aplicação em cima da parábola. Tá ok? Então a leitura ela vai seguir do versículo 1 até o versículo 9. Todos encontraram? Amém. Então a palavra de Deus diz o seguinte: naquele mesmo dia, Jesus, saindo de casa, sentou-se à beira do mar. E grande multidão se reunia perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava de pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Vindo as aves, comeram. Outra parte caiu sobre o solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 70, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, esse texto, como muitos outros que relatam a respeito dos ensinos de Jesus, nos informa aqui que uma grande multidão seguia Jesus. Onde Jesus estava, uma multidão seguia. Jesus era um homem muito discutido em sua época. As pessoas queriam ver quem era Jesus. E por causa disso, Jesus ele ministrou o seu ministério, grande parte dele, portanto, 2/3 do seu ministério foi na Galileia, que era a parte norte de Jerusalém. Parte norte daquele território ali dos judeus. Então, Jesus ele entra no barco, se afasta um pouco, para que do barco ele pudesse ver a multidão e falar à multidão. E toda a multidão pudesse vê-lo e ouvi-lo. Então, uma coisa me vem à mente e ao coração. Por que eu estou em meio à multidão? Por que eu vou até Jesus? Por que eu quero estar perto de Jesus? Por que eu venho à igreja? É isso que me vem à mente. Por que eu me misturo à multidão para estar próximo de Jesus? A palavra de Deus diz que Jesus ele olhou para aquela multidão, toda a multidão, crianças, homens, velhos, os sacerdotes, os críticos. Jesus ele olhou para toda a multidão e nunca Jesus despediu a multidão sem que pudesse falar alguma coisa que impactasse a vida e o coração deles. Então Jesus ele precisava falar algo à multidão antes de despedi-los. Antes que a multidão pudesse voltar para casa, Jesus precisava impactá-los com sua palavra.
E naquele dia Jesus ele falou exatamente o que a multidão ela precisava ouvir. Ele não falava a multidão como sendo uma multidão. Jesus ele falava a multidão como se fosse uma única só pessoa. Portanto, quando Jesus olhava a multidão, é como se ele olhasse e falasse individualmente com cada uma daquelas pessoas. Então Jesus ele olhou bem no fundo dos olhos deles e fez um diagnóstico de suas vidas e de seu coração. E por isso ele começou a contar aquela parábola. E o que diz a parábola? Vamos relembrar aqui. Jesus ele ensina que havia um semeador e que saiu a semear. Ele lançou a semente e caiu aonde? Qual foi o primeiro solo? À beira do caminho. O que aconteceu com aquela semente? As aves comeram a semente. Então o semeador continuou lançando a semente e caiu sobre o solo rochoso. A semente ela germinou. A planta ela procurou ali a terra a fim de fixar-se. Como havia muitas rochas, ela não conseguiu aprofundar as suas raízes. O que aconteceu então com a planta? Vindo o sol, a queimou e a secou. E o semeador continuou semeando, a semente caiu aonde? Em meio aos espinhos. Os espinhos começaram a crescer e fez o que com a planta? Sufocou. E o último solo, queridos? O último solo foi a boa terra. A semente então se tornou uma grande árvore e deu muitos frutos. Algumas coisas impactantes aqui nessa parábola. Primeiro, o que significa a semente? A palavra de Deus. Marcelo, posso desligar esse ventilador ali? Pode ser. A semente significa a palavra de Deus. E o solo? O nosso coração, queridos. O solo significa o nosso coração. Geralmente, quando se ouve a respeito dessa parábola, pensamos nas pessoas que são de fora da igreja. Mas, na realidade, Jesus ele estava falando com pessoas convertidas, porque todo judeu é ensinado na doutrina dos profetas, desde criança. Jesus estava falando com pessoas que conheciam a Deus e a sua palavra. Então, isso significa que essa parábola é para nós, não para quem está fora da igreja. Também mas é especificamente para aqueles que conhecem, aqueles que já são convertidos. Então ela abrange desde que você recebeu a palavra de Deus, desde que você se batizou e decidiu caminhar até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Então, essa semente ela germinou, se tornou uma planta, veio o sol, não a secou, veio a chuva, não a levou, os espinhos cresceram, mas não sufocaram a palavra de Deus no seu coração. E hoje você está aqui, continuando essa caminhada ao lado dele, dando frutos para Cristo. Agora veja só, 4 tipos de solos. Um à beira do caminho, o solo rochoso, o terceiro entre os espinhos e o quarto tipo é a terra boa. Em outras palavras, Jesus ele olha para aquela multidão e ele diz: filhos, eu sei que vocês vieram a mim, vieram para ter um encontro comigo. E na realidade tinham pessoas ali que seguiram a Jesus naquele dia, não porque queriam conhecer Jesus, mas porque queriam receber alguma coisa dele. Alguns sabiam que ele multiplicava pães e peixes,
foram por causa do alimento. Outros queriam levantar Jesus como rei e por isso queriam trabalhar para o governo, queriam ser funcionários públicos, terem uma vida estabilizada. Mas muitos dos que chegaram ali, chegaram com o coração aberto também para receber a palavra que Jesus tinha para proferir, porque ninguém falava como ele falava. Então Jesus, ele olha para aquela multidão e continua dizendo: filhos, eu olho para vocês e vejo 4 tipos de solos representados aqui no meio da multidão. E eu não tenho uma boa notícia para vocês. Todos vocês vieram a mim, mas como na parábola, somente um solo é bom. Isso quer dizer que 75% das pessoas que seguiram a Jesus naquele dia eram solos ruins. Somente 25% daquela multidão eram solos que receberiam a palavra e aquela palavra causaria um impacto na vida deles. Isso significa que hoje também, ao estarmos no meio daquela multidão, talvez apenas 25% dos nossos solos são solos bons. Isso são palavras de Jesus. Por que você vem na igreja? Você já parou para pensar nisso? Então Jesus, ele tem uma mensagem para você. Filho, você tem vindo à igreja, você vem me encontrar, você cria expectativas. Por que você vem? Mas antes, eu quero dizer a você o seguinte: olha para dentro do seu coração. Segundo Jesus, 75% dos nossos solos não prestam. Apenas 25%. Ou quer dizer, são solos que não produzem frutos. Isso é um percentual esmagador. Se Jesus ele estivesse aqui hoje, eu creio que ele está aqui pela fé. Amém. Mas fisicamente, se Jesus ele estivesse aqui hoje, falando à igreja de Bento Ribeiro, quais seriam suas palavras? Será que seriam palavras diferentes das que ele falou àquela multidão há 2.000 anos atrás? Sim ou não, queridos? Esse texto que vamos ler, ele foi escrito para a igreja de Bento Ribeiro. Foi escrito para mim. E Jesus ele fala de uma forma específica para nós no nosso tempo. Abre lá em Apocalipse capítulo 3. Versículo 14 a 22. João escreve o seguinte: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15: conheço tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu.
Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para enriqueceres para enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrependas. Essas seriam as palavras de Jesus a nos falar hoje. Então, do verso 14 ao 15, ao começar a escrever a igreja de Laodiceia, quem escreve aqui, irmãos? João. João, ele identifica Jesus. Na realidade, Jesus ele vai falando e João vai escrevendo. Jesus, ele se identifica aqui. E como é que ele se identifica? Essas coisas diz o Amém. Então, ele diz ao que escreve a João. Presta atenção. Porque quem está falando aqui é Jesus. Então João ele fala que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o princípio da criação de Deus. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho 3 títulos para me identificar a vocês. Eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Eu sou o princípio da criação. E se você for lá em Apocalipse capítulo 1, Jesus, ao se apresentar a João, ele se apresenta dessa forma. Eu sou aquele que vive desde o princípio. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou a testemunha fiel. Eu sou aquele que esteve morto e ressurgiu. Então quem está falando aqui para mim e para você? Quem, irmãos? Jesus. Amém. Jesus ele está dizendo aqui. E para quem ele está dizendo? Para a igreja de Laodiceia. E quem é a igreja? Quem é a igreja, irmãos? Nós é muito coletivo. A igreja sou eu. Jesus está falando para quem? Comigo. Jesus está falando para mim. Certo? Então, é Jesus falando para mim. E se Jesus ele pudesse falar algo para mim ou para a igreja de Bento Ribeiro, ele falaria essas coisas. Ele falaria: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Em outras palavras, ele diria assim: olha, eu sinto náusea de você. Eu tenho vontade de vomitá-lo da minha boca. Então continua: pois dizem que sou rico e abastado e não tenho e não preciso de coisa alguma, mas nem sabes que és infeliz, miserável e pobre, cego e nu. Sabe qual é o problema de Laodiceia, queridos? Que Laodiceia ela tem uma falsa expectativa a respeito de si mesmo. Laodiceia ela olha para o espelho dessa forma assim: eu sou bonito, sou alto, loiro e de olhos azuis. Laodiceia faz isso, né? Imagine que eu sou Laodiceia. Vê algo que ela não é. E Jesus precisa falar para Laodiceia exatamente aquilo que ela é. E aquilo que ela pensa que é, ela não é. Esse é o problema de Laodiceia. Laodiceia ela tem uma visão
totalmente errada a respeito de si. Agora eu fico olhando para a igreja, eu fico muitas vezes desesperado pensando o seguinte: meu Deus, por que é tão difícil fazer com que eles entendam que precisam sair para testemunhar, para fazer visita? Por que é tão difícil que eles entendam que precisam estar na igreja no sábado, no domingo, na quarta-feira? Por que é tão difícil fazer com que eles entendam que precisam ler a Bíblia, estudar todos os dias a lição, orar, buscar a Deus com todo o coração? Porque eles não entendem que precisam disso para viver. É dessa forma que Jesus ele pensa, queridos. Mas quando olhamos para a situação espiritual da nossa vida, nós nos contentamos com a mediocridade do cristianismo que temos vivido até os dias de hoje. Então Jesus ele pensa, porque eles olham no espelho e eles não se enxergam, não conseguem enxergar a espiritualidade deles. E aqui no Apocalipse, Deus ele apresenta 3 temperaturas. E agora eu quero convidar vocês a sobrepor as 3 temperaturas do Apocalipse capítulo 3 aos 4 tipos de solo de Mateus 13. Vamos fazer isso? Vamos tentar comparar. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre a temperatura. A pessoa fria, ela está ali, pensa num gráfico entre o frio e o quente, certo? Então a pessoa que é fria, ela tem um gráfico assim, ela vai até o morno, desce para o frio, vai até o morno, passa um pouquinho para o quente e desce novamente para o frio. A tendência dela é ficar aonde? No frio ou no quente? No frio, certo? O morno é aquele que sempre vai pender entre o frio e o quente, né? Ela nunca vai subir tanto, nem descer muito. Mas como na vida espiritual a gente não pode ficar em cima do muro, a tendência do morno é o quê? É sempre para o frio. E aquele que está quente, ele sempre fica no quente? Claro que não, a gente não pode pensar assim. Porque quem está no quente às vezes cai e vai para o frio, né? Sobe para o morno, desce para o frio, vai para o quente. Mas a tendência dele é qual? Sempre para o quente. Agora a Bíblia ela fala de alguém que sempre esteve no quente. Porque espiritualmente, seres humanos, nós não conseguimos ficar só numa temperatura. Mas a Bíblia fala de alguém que sempre tendeu para o quente. Fala que Jesus ele veio como homem. E aí falando sobre o menino Jesus, ele crescia em graça, estatura e sabedoria. Amém. Há alguém que cresceu vertiginosamente e esse foi Jesus. Amém. Em contrapartida, a Bíblia também fala de alguém que estava lá no quente e desceu vertiginosamente. Quem foi esse? Lúcifer. Jesus, ele... E aí, eu estava até comentando com o Márcio ali. Apocalipse 12 fala de 3 quedas. A gente não vai falar sobre isso para confundir a cabeça de ninguém. Mas a terceira queda, antes de Jesus entregar a sua vida em sacrifício, ele fala assim: eu vejo Satanás descendo dos céus como raio sobre a terra. Essa é a terceira queda. Então Satanás ele foi aquele que desceu vertiginosamente. Ele estava lá no quente, lá onde Deus habitava, e desceu para o frio. E está completamente frio. Certo? Agora vamos pensar nos solos. Qual o primeiro solo?
do caminho. À beira do caminho. O solo à beira do caminho é aquele que recebeu a palavra de Deus, mas essa semente ela não chegou a germinar, porque Satanás foi lá e tomou a semente do coração dele, as árvores, né? Como é que é o gráfico espiritual da temperatura desse primeiro solo? Ele vem do frio para o morno e desce para o frio, sobe um pouquinho para o morno, desce mais para o frio. Como a palavra ela não produziu uma planta que pudesse produzir frutos, a tendência do primeiro solo é frio. Qual o segundo solo? Qual o segundo solo, irmão? Que caiu no solo rochoso. O que aconteceu com essa semente? Ela procurou uma terra para fixar as suas raízes. O sol veio, como essa planta não tinha raízes profundas, o que aconteceu com ela? Ela queimou e secou. Vamos analisar o gráfico espiritual do primeiro solo? Ela vem do frio e vai para o quente, certo? Vem um pouquinho para o morno, sobe para o quente, desce para o frio, vai para o quente, vem para o morno. Qual é a tendência desse solo? Quente, frio ou morno? Quente, frio ou morno, querido? Frio. A tendência desse solo é o morno. Porque esse solo representa aquele que recebeu a palavra de Deus, estudou, se batizou, participou das campanhas da igreja, dos eventos, se animou ao estar na igreja, porém quando vem os primeiros problemas da vida, essa pessoa logo larga o evangelho e volta para o mundo. Ela não consegue se fixar no evangelho. Entende? Qual o terceiro solo? É aquela semente que caiu entre os espinhos. Ela então se torna uma planta, os espinhos crescem, e o que faz com aquela planta? O que acontece com a planta, irmãos? Ela morre? É isso que a Bíblia fala? Ela não morre. Ela continua viva ali, mas ela fica sufocada. Agora pense numa planta sufocada. É uma planta que não cresce. Se ela não cresce, ela não vai fazer o quê? Não vai produzir frutos. Sabe, é aquele crente que está lá na igreja, mas só vive atrapalhando aqueles que querem uma vida espiritual reta diante de Deus. Aquele crente que só vive fazendo fofoca, não faz nada para ajudar. Ele até se anima um pouco quando vem a campanha de distribuir livro, campanha dos 10 dias de oração, porque nós somos a igreja da campanha. Quando a igreja não precisaria fazer nada para estimular você a ler a Bíblia ou a orar. Mas a igreja tem que ficar fazendo campanha, e a gente gosta de campanha. Você entende isso? Então, esse crente é aquele que gosta de campanha. Mas quando não tem campanha nenhuma, ele fala assim: essa igreja está desanimada, tá ruim ficar aqui, eu vou para outro lugar. Como é o gráfico espiritual desse solo, queridos? Ele está no frio, vai para o quente, vem para o morno, vai lá para o quente, vem para o frio. Qual a tendência dele? Morno. Aqui a gente vê que tem dois solos que a tendência é para o morno. Enquanto o solo em meio a semente em meio às rochas tem a tendência do morno para o frio,
Esse que caiu entre os espinhos tem a tendência do morno ou quente, mas sempre fica ali no morno, nunca cresce espiritualmente. E o quarto solo é o que caiu em terra boa, e a palavra de Deus fala que esse produziu muitos frutos, frutificou. Esse produziu muitos frutos. Bom, irmãos, aqui eu apresentei um problema, né? Porque eu falei que de todos nós, apenas 25% somos solos bons. Isso significa que não há solução para os 75%? Há solução para os 75%, e eu posso estar entre os 75%. A solução de Deus para os 75% se encontra aqui em Apocalipse. Olha só, queridos, ele diz assim, no versículo 18: aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a nudez, a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, agora que apontamos o problema, vamos apontar a solução. A primeira solução é ouro refinado. E o que é o ouro refinado pelo fogo? Abre lá em Jovens 3:10. Quem encontrar pode ler Jó 23:10. E aí, para adiantar, outra pessoa abre em Apocalipse 19:8 e outra pessoa em Isaías 42:16. Jovens 3:10. Você sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia como ouro. Então olha só, Jó, ele diz o seguinte: ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, eu sairia refinado como ouro. O que significa o ouro refinado no fogo? As provações da vida, queridos. Isso nos mostra que Deus ele permite que sejamos provados para que Ele possa ver se seremos fiéis ou não a Ele. Se você ler todo o livro de Deuteronômio, você vai chegar a essa conclusão. E num determinado capítulo, Deus ele fala assim: me agrada prová-los, porque o povo foi levado para o deserto. Passaram em meio ao deserto de serpentes ardentes. Ficaram ali privados da água, do alimento, e Deus mantendo o seu povo no deserto. E Deus ele fala assim: minha prova prová-los para que vocês demonstrem se são fiéis a mim ou não. Então, quando passamos da provação e somos fiéis, Deus ele nos refina como ouro. Deus ele nos torna pessoas melhores. Deus ele nos torna crentes melhores. Amém. E assim somos fortalecidos na fé. E Deus ele fala: compre de mim ouro refinado no fogo. E ele continua dizendo: adquira de mim vestiduras brancas, para que possam cobrir a vergonha da vossa nudez. E o que são as vestes? Justiça de Deus. Apocalipse 19:8, que encontrou?
E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, tudo resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então as vestiduras brancas são o quê? As justiças dos santos. Então, a Bíblia também vai falar que Deus ele nos criou para as boas obras, queridos. Não que as obras elas nos levem à salvação, mas são os resultados de uma vez sido salvo por Cristo e aceitado o seu sacrifício pela fé. Então passamos a praticar as boas obras e dessa forma, quando temos atos de bondade, Deus ele nos cobre com a sua justiça, com as suas vestes brancas. Então somos identificados como filhos de Deus. Então as vestiduras brancas são os atos de justiça ou os atos de bondade dos santos. E o óleo, querido? O que é o óleo? O que significa o óleo? Isaías 42:16. Seguirei os servos por um caminho que nunca conheceram. Faloreis caminhos por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e coisas tortas farei direitas. Estas coisas farei, e nunca os desampararei. Abre também em João 16:33, mas deixa eu explicar aqui em Isaías. Deus ele fala que vai guiar o seu povo. Vai guiar o seu povo em uma vereda que era escabrosa, mas ele vai tornar o caminho plano. Ele vai nos guiar como um guia de cego, guia os cegos pelo caminho. Isso significa que nós somos cegos. Não conseguimos enxergar, queridos. Mas Deus ele nos guiará seguros em um caminho que Ele preparou para cada um de nós. E quem é esse Deus que nos guia pela vereda da justiça? Pelos caminhos aplainados. Lê aí João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo. Não é esse texto. João 3,16? Não. João 16:33. É esse? Mas aí João, eu anotei o versículo errado aqui. Mas fala que Ele nos guiará, que é o Espírito Santo. Certo? E nos convencerá da justiça, do juízo. É 16:13, né não? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e nos anunciará o que há de vir. Então, quem é que nos guiará pelo caminho? O Espírito Santo. Porque nós somos o quê? Segundo Isaías, nós somos cegos. E Deus ele nos fala assim: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo e vestiduras brancas para que se vista da vergonha da tua nudez, e colírio para que ungires os teus olhos e veja. Que é o colírio que unge os nossos olhos? É o Espírito Santo, querido. É o Espírito Santo. Amém. E vejam só há um jeito, querido, só há um caminho, só há uma esperança para nós, e esse caminho se chama o Espírito Santo, meus irmãos. Ellen White diz o seguinte: cotidianamente Jesus recebia o novo batismo do Espírito Santo. Nas primeiras horas do dia o Senhor o despertava do seu repouso, e a sua alma e seus lábios eram ungidos de graça para que pudesse transmitir a outros. Em outro parágrafo ela vai dizer: Cristo recebia cotidianamente do Pai para que pudesse comunicar. Depois de passar horas com Deus, apresentava-se pela manhã para comunicar aos homens luz dos céus. Isso está em Parábolas de Jesus, página 139. Define, ele vai escrever em seu livro o seguinte: os cristãos são tão culpados de não serem cheios do Espírito Santo como os pecadores são de não se arrepender. Você está entendendo aqui? Isso significa que temos mais responsabilidade em não buscar o Espírito Santo
Santo do que os pecadores de não se arrependerem. E ele vai completar, na verdade, por possuírem mais luz, os cristãos são até mais culpados do que os pecadores. E Ellen White, ela vai falar em sua carta de 1889 o seguinte: nada há a não ser o batismo do Espírito Santo que pode corrigir os rumos da igreja e preparar o povo de Deus para o conflito que se aproxima. Queridos, precisamos orar mais, como nunca oramos. Precisamos buscar mais o batismo do Espírito Santo. Amém. Pois jamais houve um tempo em que mais precisamos desse batismo como nos dias de hoje. Não há nada que o Senhor nos tenha falado mais com frequência do que o seu desejo de nos conceder o Espírito Santo. E quando partilharmos desse Espírito, os homens, mulheres, crianças serão transformados pelo poder do Espírito de Deus. Vai cantar, Márcio? Vai, né? Então, queridos, se eu estou entre os 75% dos solos ruins que não prestam, hoje há uma solução para mim. Amém. E essa solução é apresentada por Deus em sua palavra, que é o Espírito Santo. O Márcio, ele vai cantar um louvor. Eu quero fazer um apelo bem ao fundo do seu coração. Nunca se ouviu tanto uma igreja falar sobre oração e pessoas orando em todos os lugares do mundo. Nunca se ouviu falar tanto sobre o Espírito Santo. Mas eu preciso tomar uma posição diante do mundo espiritual. Me alinhar ao reino da luz, contrário ao reino das trevas. E permitir que Deus ele nos guie nesses últimos dias. Fazendo de nós, de mim, instrumentos da sua graça para a salvação de outras pessoas. Se você tem esse desejo, se você se sente Laodiceia e quer receber do Pai o ouro refinado, as vestiduras brancas e o colírio, eu quero fazer um apelo no seu coração, que se coloque de pé enquanto o Márcio estiver cantando, para que nós possamos nos responsabilizar diante de Deus e dos anjos a buscar mais, a nos preparar mais, para que Deus ele nos use com todo o poder que Ele deseja nos utilizar. Amém. Que eu estou em meio à multidão, porque eu vou até Jesus. Porque eu quero ter Jesus. É uma pergunta que você vai refletir, você vai responder a si mesmo ao sair dessa manhã na igreja. Amém. E abra o coração sinceramente para Deus. Fale, Senhor, qual é o meu interesse em te seguir? E permita que o Espírito Santo te responda e te mostre qual o propósito dele para a sua vida. Amém. Vamos orar? Santo Deus, queremos te louvar, Pai, pela tua palavra. Assim como o Senhor falou a homens e mulheres há 2000 anos atrás, o Senhor continua falando conosco através das mesmas palavras. Amém. Pai, entendemos que somos a última igreja, a igreja de Laodiceia. Entendemos que o Senhor tem uma mensagem muito importante e impactante para nós no livro do Apocalipse. Que realmente, Pai, possamos seguir o conselho que é deixado ali à igreja de Laodiceia. Assim seja, Deus. Queremos comprar de Ti, Senhor, o ouro refinado. E se for do Teu agrado, fazermos que passemos por provações, Pai. Que passemos pelas provações não com tristeza, nem murmurando, Senhor, mas acreditando que em meio ao vale da sombra da morte, não estaremos sozinhos, porque Tu estarás conosco. Amém. Nos fazendo passar por cada
dificuldade, nos segurando bem firme em nossas mãos, para que possamos sobrepor a qualquer situação, Senhor, adversa dessa vida. Queremos também, Senhor, adquirir vestiduras brancas, Pai, que representam a Tua justiça, os Teus atos de bondade, porque quando fazemos bondade, nenhuma bondade vem de nós, vem de Ti, Senhor. Para que as pessoas vejam a Tua glória através de nós, Pai. E percebam que somos verdadeiramente filhos teus. Queremos, Pai, adquirir o colírio para que possamos ungir os nossos olhos, porque somos cegos, Senhor. Temos uma falsa expectativa de nós mesmos. Nos olhamos no espelho e vemos aquilo que nós não somos, Pai. Mas que o Espírito Santo ele possa nos apresentar verdadeiramente aquilo que nós somos, Pai. Nos mostrando aquilo que é ruim, aquilo que necessitamos mudar, Pai, a fim de que Ele tenha também a permissão. E Santo Espírito, quero dizer aqui diretamente, que o Senhor tenha a permissão de nos mudar, de nos moldar, de nos elevar, Senhor, diante do Pai. Assim seja. Nos dando uma espiritualidade como nunca tivemos antes, Pai, à medida que nos aproximamos e temos uma intimidade maior com Jesus. Amém. A fim de que os nossos lábios possam proferir palavras de salvação. A fim de que os nossos atos possam demonstrar a Tua salvação. Amém. Por favor, nos batiza com o Teu poder. Por favor, Santo Deus. E muda a nossa vida. Ao sairmos dessa casa, Senhor, queremos pedir que o Senhor continue conosco por onde quer que andemos, Pai. Que a Tua presença nos acompanhe. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.